De volta com os donos da bola para falar do Cruzeiro. O meio atacante Marquinhos está muito próximo de deixar a Toca da Raposa. A negociação envolve a permanência em definitivo de Fabrício no clube. O lateral esquerdo está emprestado ao time celeste até julho de 2016. Depois de 1 ano e meio na Toca da Raposa, Marquinhos disputou 65 partidas e marcou 10 gols. Diogo Ramalho, e aí, meu filho, o que você acha? Olha, eu gosto do futebol do Marquinhos. Acho que ele foi importante em 2014. Foi o quê? Importante. Em 2014. E não acho que seria, e não é, aquele jogador para ser titular de um time como o Cruzeiro, mas um bom reserva. Mas ontem lá no Rio Grande do Sul já deram como certo 3 anos de contrato com o Inter. Eu acho que vai embora. Está faltando o acerto salarial dele com o Inter. Vem o Douglas Coutinho, que pode ser uma grata surpresa. Quem sabe faça o que fez o Marquinhos ou até melhor. E aí faz o torcedor não sentir saudade. Eu acho correto. Mas acho que ele foi importante. O tempo que ele ficou aqui no Cruzeiro, ele fez bem feito. E tem uma qualificação diferente o Cruzeiro com as contratações que ele trouxe para as posições. E o Cruzeiro não perderia nada, porque ele tem 25% na venda futura, como o Inter também tem na questão do Fabrício. O que está faltando, segundo o empresário do Marquinhos, é o acerto salarial do Marquinhos com o Internacional. Né? O Marquinhos, que de outras vezes também o Cruzeiro tentou envolver ele em algumas negociações, ele acabou não aceitando. E é uma oportunidade importante para o Marquinhos também. E para o Fabrício já está aqui mesmo. Não vai voltar para o Internacional, porque lá ninguém vai aceitar ele daquele jeito, né? Depois de tudo que aconteceu. Então não tinha jeito mesmo. E o Cruzeiro fica com uma opção interessante sempre, que é o Fabrício. Acho neste momento mais interessante para o Cruzeiro do que permanecer com o Marquinhos. Eduardo Panzi, fala um pouquinho do Marquinhos e vamos falar lá também da parte tática aí do Cruzeiro, porque ontem o David foi ao Bem Amigos, programa do Sport TV, falou um pouco aí das suas preferências em termos estratégicos. E eu até já tinha conversado com ele no dia da apresentação dele, do Pedrinho, e ele falou em bom tom, assim, ele falou, pareceu gostar muito de 2 esquemas táticos. O 4-3-3, que é parecido com o 4-1-4-1, que o Cruzeiro já utilizou ali no início da era Mano Menezes. O Cruzeiro jogou mais ou menos assim contra a Ponte Preta. O Mano Menezes só assistiu esse jogo, o David foi o treinador. Agora, o 3-4-3 seria uma novidade, assim, né? Não só no Cruzeiro, como no futebol brasileiro. É um esquema que o Bayern de Munique usa muito, que o Guardiola gosta bastante. E o David, na Europa, gostou muito desse esquema. Então, fala rapidinho do Marquinhos e dessas possibilidades táticas. O que eu não gosto de falar muito é de esquema tático, né? Acho chato pra caramba. Mas a entrevista do David foi boa, gostei. Antes de falar do Marquinhos, o David parece ser muito consciente das coisas, parece trazer um pensamento muito europeu para o futebol brasileiro. Primeira coisa que me chamou a atenção, ele fala que estuda para ser treinador desde 2007, quando era jogador ainda do Fenerbahçe. Eu já tinha falado isso aqui, mas quando eu falo não vale não. Não, David fala. sim, você já tinha falado, nessa hora a gente vê quem são os amigos. Inclusive que ele mantém contatos com o treinador até hoje, que agora me fugiu o nome do camarada, como é que é mesmo? Não, o Luiz Aragonês não, porque ele faleceu. Né? Não, que ele mantinha contato, ele mantinha contato com o cidadão até há pouco tempo. Só espírito tá rolando. Às vezes foi esse espírita, né? Às vezes a gente não sabe. Mas essa questão de esquema tático, o bom é aquele que está vencendo. O América, por exemplo, puxou no final da temporada o falido 3-5-2 e se deu muito bem. Então, acho que o David, dependendo da matéria-prima que ele tiver em mãos, é o que ele vai utilizar, seja o 3-4-3, o 4-3-3, que era o que o Mano vinha utilizando, isso não vai importar tanto. Em relação ao Marquinhos, acho que já deu para o Marquinhos no Cruzeiro, ele já não tinha mais ambiente com o torcedor, qualquer erro em campo do Marquinhos, se ele errasse um passe com 5 minutos de jogo, ele era vaiado até o final, que seja feliz no Internacional, que faça um contrato longo, e o Diogo citou bem o Douglas Coutinho. Acho que se chegar, não sei se vai ser o substituto do Marquinhos, até porque eu entendo que o Cruzeiro tenha contratado o Douglas Coutinho para fazer muito mais a função do Leandro Damião. Apesar dele ter jogado já pelas pontas no Atlético Paranaense, mas é um jogador jovem e outras contratações do Cruzeiro são jogadores mais jovens que o próprio Marquinhos e já deu, gente. Marquinhos, que seja feliz no Inter, acho que o torcedor colorado está feliz com a contratação do Marquinhos, porque aqui em Belo Horizonte o torcedor cruzeirense já não tinha mais paciência, não.
Você tá falando Nunca de teve paciência. muita. O cara mandou ali. O Marquinhos fez gol no Monumental também. É um baita cartão de visitas, Cadu? Cara. Vai pro DVD. Legal, né? Eu falei que o cara é um deus porque ele fez gol lá. Não foi nada tão forte assim. A Pelo torcida amor de do Deus. Cruzeiro nunca teve muita paciência com o Marquinhos, desde que ele chegou, mesmo ele fazendo o o papel. Marquinhos Mas era não é o lá time, essas era a coisas, relação né? também. Ele chegou, mas não é, teve um momento que ele foi importante pro Cruzeiro. Na No verdade, início do ano passado, ele foi um dos principais jogadores do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Aí teve uma lesão. E aí caiu de produção e aí o torcedor... Nunca foi Mas essa eu sua tinha idade, também mas acho que também a cobrança é excessiva em cima dele. Mas Foi falando importante. do esquema, eu gostei muito da entrevista do David, porque ficou muito claro, Cadu, aquilo que a gente fala muito, né? O David tem aquela história que ele traz e que alguns treinadores mais que pensam mais à frente, que é o não guardar a posição. Isso é muito claro. Essa movimentação do time. Eu, particularmente, adoro, porque é uma situação que a gente vê taticamente a evolução, né? Você vê o time mexendo, você vê o time indo, você vê o time recompondo. Isso ficou muito claro. Talvez por isso, às vezes a gente fala assim, não tem tanta gente pelo centro, né? Muito pelos lados de campo, mas pela forma como o David falou, é o não guardar mesmo. É o inverter, é o confundir a marcação. E um time jogando assim, todo mundo se lembra do Atlético do Cuca, né? Que tinha muito essa característica, não guardava, invertia demais. E esse Cruzeiro que o David, pelo menos, teoricamente relatou ontem, é um Cruzeiro que já empolga na forma de jogar. E o Atlético do Cuca, além dessa semelhança aí em termos de movimentação, um time que não guarda tanta posição, foi um dos poucos times brasileiros dos últimos tempos que utilizou o 3-4-3. Ele não começava os jogos assim, mas eventualmente ele colocava o Marcos Rocha definitivamente mais solto no meio-campo, puxava o lateral esquerdo para fazer um terceiro homem na zaga ali e mudava esse esquema. Você gostaria, Ramalho, de ver o Cruzeiro com 3 zagueiros? O que você acha dessa possibilidade? Gostaria, há muito tempo, inclusive, eu gostaria de ver. É um teste, né? E aí o Eduardo falou bem, se der certo é o que esquema bom é o que dá certo, é o que dá certo. Só que eu gostaria de ver, é um teste, acho que... Mas esquema bom que dá certo, a gente larga a profissão também, não comenta mais nada. Mas agora, por exemplo... Esquema bom é o que dá certo, não vamos comentar hora mais de de bola, testar. não gosto de falar de tática, vamos falar de... agora, começo de temporada, a Copa Sul Minas Rio, se for acontecer mesmo, Campeonato Mineiro... Se for acontecer, você tá duvidando ainda? Uai, a gente nunca sabe, né, Cadu? Tem dia que um sai, volta na outra semana, tá com mais... Confirmar já agora tem tempo agora tem perigo mais tem não. gente saindo, O que é? toda hora a Copa Sul Minas Rio. 5 milhões e 200 mil reais a Globo agora não tem comprou. jeito mais. A reunião está acontecendo aqui em Belo Horizonte, na sede do América. Aí, tem reunião, dessas reuniões aí. O valor, na minha opinião, vai sair depois da reunião. Mas eu acho que vai acontecer. Não, então eu acho que o momento de testar é agora. Se vai dar certo ou não, a gente vai ter que ver. Não dá para fazer uma profecia. Mas eu gostaria de ver. Você sabe que duas coisas aqui que eu conversei com o David, nada a ver com a entrevista de ontem, papo em off, mas que ele autorizou falar, que dá para entender um pouquinho a filosofia dele. O David, no Fenerbahçe, ele foi recuado para jogar como um meia pela direita. E eu perguntei para o David, o que você achou disso na época? Imaginando que ele não ia gostar, porque o atacante raramente gosta de ser recuado, jogar, ter que recompor, acompanhar a lateral. E ele gostou muito. Então dá a impressão, quando ele fala da própria posição dele no Fenerbahçe, que ele não abre mão de ter 2 homens de lado de campo, assim, mais agudo. Então por isso que o Cruzeiro está trazendo o Pisano também, o próprio Santos Min, que pode fazer o lado esquerdo, apesar de poder jogar pelo centro também. Então é uma coisa que a gente já pode ponderar como altamente provável. O Cruzeiro deve jogar com 2 pontas. Ainda que eles voltem, que sejam meio-campistas pelo lado, o Cruzeiro deve ter esses caras. O Alisson de um lado e o Pisano do outro, o Santos Minho de um lado e o próprio Pisano do outro, aí com os 2 gringos. Alguma coisa nessa linha deve ter, porque o David fala com o coração aberto ali dos ponteiros. Gosta muito de ter 2 homens abertos. E outra coisa que ele falou, dentro dessa linha de jogar com 3 zagueiros, e mostrou-se muito atualizado, a gente trocando ideia, ele falando, gente, na Europa tem vários times jogando sem zagueiro, né? E é verdade, sem zagueiro de ofício, né? 3 homens mais recuados, digamos assim, mas que não são zagueiros, naquela expressão que o Luxemburgo gosta. O Bayern Munique, por exemplo, joga com 3, muitas vezes joga no 3-4-3, às vezes com Boateng, que é zagueiro, mas com Javi Martinez e o Boateng, e o Alaba, que é lateral esquerdo ali. Então fica com 3 homens mais recuados, sendo que só um deles é zagueiro, né? O Boateng é um lateral que avança ainda. Então as linhas todas avançam, o time fica bem avançado, compactado lá na frente. Então é realmente um cara muito atualizado, um cara muito moderno, tomara que dê certo na prática. Eduardo
Panzi, eu vou insistir um pouquinho com você. Como que você montaria o time, tendo em vista essa preferência do David, um pouco que ele já disse que ele gosta taticamente? Não precisa falar o esquema em si, mas pensando com a cabeça do David, como que você acha que ele vai montar o time? Ô, Cadu, primeiro, eu não mexeria no Cruzeiro que terminou o ano. E ele falou isso também. Não mexeria, pelo menos por enquanto. Não dá para falar em algum tipo de mudança no Cruzeiro com os jogadores que estão chegando, se eu já cansei de dizer aqui que eu não conheço a maioria. Pisano, Bruno Nazário, Douglas Coutinho para mim chega para ser reserva. Então, eu acho que talvez quem teria lugar ali no time titular, mas mesmo assim, no decorrer do Campeonato Mineiro, seria o Sanches Min. Eu, se sou o David, permaneceria com a mesma formação, terminou muito bem o ano, deu certo e aos poucos iria mexendo nessa equipe. Até para me resguardar, porque o David ele vai trabalhar sob uma pressão muito grande, não da diretoria e do grupo, mas da torcida. Que a torcida vai cobrar do David a mesma coisa, o mesmo trabalho que o Mano vinha exercendo no Cruzeiro. Porque o torcedor cobrou um treinador de nome, a diretoria optou pelo David, o torcedor fechou com essa efetivação do David, mas vai cobrar. Eu não tenho dúvida que o torcedor do Cruzeiro vai cobrar um bom trabalho do David. E para que isso comece bem, é preciso manter o mesmo esquema que o Cruzeiro terminou o ano. Não acredito em grandes mudanças, pelo menos nos 3 primeiros meses. E para deixar claro, o próprio David ontem deu a entender que vai continuar com jogadores que já estavam aqui, por uma espécie de meritocracia até. Ele entende que o time terminou bem, que o time recuperou-se ali, conseguiu sair com louvor da zona de rebaixamento, nem chegou a entrar, né? Mas das proximidades ali da zona de rebaixamento, quase classificou da Libertadores e por justiça o David entende que os jogadores que chegaram agora têm que esperar um pouquinho. Então, quando a gente fala o tempo todo, chega para ser titular, o próprio treinador dá a entender que não vai ser assim. Claro que logo no começo do campeonato, quando entrarem ao longo dos jogos, podem roubar a posição de alguém. Mas inicialmente a tendência é que o Cruzeiro comece com o time que terminou 2015. É a hora que todo mundo está esperando quem contratou melhor, o resultado da enquete Atlético Cruzeiro, quem trouxe os melhores reforços aqui no nosso monitor. Cruzeiro 35%, Atlético 65%. Vocês não acham que a distância está muito grande, não? Está muito grande. É claro que não quer dizer nada, né? A torcida do Atlético pode ter participado mais. Uma questão clubística ali, mas porque todos nós consideramos que é um equilíbrio muito grande, né? E a enquete não está tão equilibrada assim. Com essa diferença, talvez não pelo lado do Atlético, porque no caso do Nenê parece estar mais próximo. No caso do Cruzeiro, o Jean tá meio ali, né? Não vai, não o vai. O Atlético representou ontem, já teve a foto com camisa. O torcedor do Cruzeiro ainda está guardando um pouco, mas é enquete, né? A gente não dá para avaliar muito enquete, claro que a diferença foi grande, na minha opinião. 65 contra 35. O Atlético está na frente, não é nenhuma surpresa, até porque o próprio Ramalho considera que o Atlético contratou um pouco melhor, mas é porque todo mundo achou que está realmente muito equilibrado. Eu acho muito equilibrado. Mas é óbvio que mais gente pode ter achado equilibrado também, mas um pouco melhor que o Atlético. Não quer dizer muita coisa. Eu acho também que esse fato de muita gente, não só os dois clubes, mas o futebol brasileiro está numa onda aí meio de modismo, de trazer gringos, e gringos não tão conhecidos assim. O Lucas Prato, por exemplo, não era uma celebridade no Brasil, um cara que todo mundo sabia quem que era, mas chegava com cartaz de melhor jogador do futebol argentino, era diferente. Nenhum desses caras gringos, nem o Casares, nem o Pisano, nem o Sanches Minho, chega com um cartaz tão grande assim. Embora a gente conheça o Sanches Minho, não é tão badalado. Eu acho que os dois times, as duas torcidas, não estão tão entusiasmadas assim, porque ainda o que pega para valer, o que realmente empolga, são jogadores brasileiros conhecidos. Então, o que empolgaria seria o Nenê, o que empolgaria seria o Jean, o cara que a torcida realmente conhece. E nesse caso, o Nenê está mais próximo do Atlético do que o Jean está do Cruzeiro. Eu preciso dar 2 informações. Se for possível agora, darei agora, ou então depois do segundo bloco. Mas acho que é possível agora. Primeiro complementar da Primeira Liga. Negociou os direitos, 5 milhões e 200 mil reais, o valor é pequeno. A detentora dos direitos de TV... 5 milhões representa o quê? O total, para dividir entre os clubes. Vai bancar hotel e viagem também dos clubes. Exatamente. E outra informação, que essa é do Henrique André, repórter do jornal Hoje em Dia. O Atlético está perdendo o patrocínio daqui do ombro, a empresa não aceitou passar para as costas, aqui vai ficar o X do novo patrocinador e possivelmente vai acontecer a mesma coisa com o Cruzeiro. Então, quando você acha que a camisa vai ficar mais limpa, eles pegam um patrocinador master e metem
o X ali. O Everton Guimarães está de férias, já já ele volta, mas gravou um recado para você. Muito bem, grande oportunidade para você de casa adquirir sua chácara para lazer ou pescaria e ainda como um grande investimento em áreas para chácara, com água, luz, ruas compactadas lá na região de Pompéu, às margens da represa e do rio Paraupeba. Próximo à Cachoeira do Choro, apenas 160 quilômetros de Belo Horizonte, com água em abundância, muito peixe, região não afetada pela crise hídrica, com uma natureza exuberante. Um detalhe, vai faltar água no mundo, menos lá. Financiamento é próprio, não tem consulta ao SPC ou Serasa, você tem até 144 meses para pagar, entrada de 7 mil, prestações de R$ 499. É isso mesmo, mas você não pode perder tempo, porque se você ligar agora e informar que está assistindo os donos da bola, você vai ter 2 mil de desconto na entrada. Então você vai dar 5 mil de entrada e prestações de R$ 499, mas tinha que dizer lá, ligar, ó, tô vendo os donos da bola, e mais, hein? Você vai fazer o seu cadastro por telefone ou no WhatsApp da empresa que você concorrerá a um barco de pesca. Então você compra o empreendimento, faz o investimento, constrói sua casa e ainda ganha um barco. São poucas unidades. Agende hoje mesmo sua visita, adquira sua área nas Fazendinhas Baú, Bandeirantes Imóveis, 31 é o código, 34850123, 34850123, ou chame no WhatsApp agora, 9907-9139, 9907-9139, Bandeirantes Imóveis. Os donos da bola. Oferecimento Skin. Gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. E você faz melhor quando faz Carrefour. Você sabe o quanto eu sou exigente com tudo que eu faço. Só uso produtos que destacam a minha personalidade. Todos os lançamentos da minha grife você encontra em primeira mão nas Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. E com uma promoção especial para você. Linha Ana Hickman Eyewear a partir de 10 de R$ 39,90. É isso mesmo, a partir de 10 de R$ 39,90. Nas Óticas Diniz, Ana Hickman Eyewear deixa você ainda mais bonita. Venha conhecer os descontos de ano novo que a Audiomarca preparou para você. Contagem regressiva. 3. Troque seu aparelho de qualquer marca e ganhe descontos. 2. Indique amigos e ganhe aparelhos auditivos e máscara para CPAP à sua escolha. 1. Pague seu aparelho auditivo em até 60 vezes. Feliz 2016! Você, fonoaudiólogo, venha ser um parceiro Audiomarca. Audiomarca 3481-6266. De volta com os donos da bola e com a parte que você sempre espera com mais afinco. A Kika Branco lendo as mensagens dos nossos telespectadores. O Breno Massacari diz que o Cruzeiro está com muitas apostas até agora. Precisa de laterais e um meio de campo para fechar o elenco. O Alifer Abreu pergunta se daria para ser um esquema com 3 na zaga e 5 jogadores no meio campo. O Rei Valério gostaria muito de ver o Jean do Fluminense no Cruzeiro. O Eduardo Leite diz que o Robinho é um sonho antigo do Dr. Gilvan. Acho que ele vai ser a cereja do bolo. E o Matias Santos, o Marquinhos fez muita coisa no Cruzeiro, principalmente raiva no torcedor. Sobre o Robinho, na semana passada, quando o Everton ainda estava aqui, antes de entrar de férias, ele disse que tinha fontes fidedignas decretando que o Robinho ficaria no Brasil. Que não voltaria para a China, foi o Denilson mesmo, ele até divulgou na época, o Denilson autorizou, que o Robinho tinha falado pedalada, né, como o Denilson chama o amigo, ficaria no Brasil, apesar de ganhar 3,6 milhões de reais por mês na China. É muito A Folha de São Paulo soltou uma matéria divulgando esses números há um tempo atrás. Mas a gente não sabe qual clube no Brasil. O Santos sempre é associado ao Robinho, mas eu tenho dificuldade até de pensar em função desse salário dele. Porque uma coisa, gente, é o jogador chegar e abaixar um pouco os valores, né? Outra é o cara abaixar, assim, 200%, porque se ele não abaixar... Se ele não abaixar o salário, eu só vejo o Robinho num clube do Brasil. Se ele não baixar Palmeiras. muito, que é o Palmeiras. Agora, se ele entrar na realidade do futebol brasileiro, por mais que ele não tenha jogado muito na China, que não seja mais o Robinho de antigamente, eu acho que ele se encaixaria em qualquer clube do Brasil. É estranho o Robinho... O contrato lá, né? É estranho o Robinho não ser titular na China, na medida em que o treinador é o Filipão, é um cara que gosta dele, é um brasileiro, então não tem aquela história de birra de um treinador estrangeiro que não gosta do estilo Robinho. Não tem muito isso. Outros brasileiros menos badalados são titulares no time e ele não.
o salário é muito alto, então a gente não sabe também até que ponto que ele chegaria... E a história, como ela aconteceu no Mundial agora, foi muito esquisita. Ele jogou a primeira metade do primeiro jogo, depois saiu, no segundo não ficou no banco, era só a imagem dele mexendo no telefone, nas cadeiras. Então, é uma situação muito esquisita, por isso que eu acho que ele não fica, vai entrar num acordo, realmente deve ficar no Brasil. Agora, para que clube, não sei, mas se encaixaria bem qualquer um. Agora, no Cruzeiro, pelo que o David falou ontem, o David falou que cabe 5 milhões em times brasileiros, né? Quando você está tentando trazer os reforços, imagina um Robinho. Isso eu acho que está longe do Cruzeiro de pensar nisso. Um abraço de Mara, Eduardo Panzi, o nosso peludinho mais querido do Brasil. Com certeza vai voltar ao longo da semana. Um abraço para você. Até amanhã. Obrigado pela audiência. E amanhã tem mais novidade, mais jornalismo quente, mais opinião aqui nos Donos da Bola.